ADVJus Podcast. Apresentação Marco Martins. Legal demais, podcast ADVJus, o number one. E hoje, para minha satisfação, olha só quem está aqui me acompanhando. Meus colegas de ADV especial, o Dr. Roberto Guimarães e o não menos ilustre Wendel Salomão. E eles aceitaram meu convite para a gente fazer esse primeiro podcast, que tenho certeza e espero realmente que seja o primeiro de muitos. Wendel, eu te agradeço, viu, essa participação legal aqui no podcast do ADVJus, o primeiro, aliás. Estou me sentindo exclusivo com essa participação e esse convite, eu agradeço. Espero contribuir, a gente falar de coisas gostosas e boas para o direito e também para Ribeirão e região. Verdade, é isso mesmo. Meu prezado Dr. Roberto, é uma alegria te receber sempre e hoje é uma deferência que a gente fez aqui no podcast do ADVJus, porque afinal de contas é sempre um prazer te encontrar. Muito obrigado, extremamente honrado pelo convite e em excelentes companhias, né? Dr. Wendel, Dr. Marcos. É isso mesmo. E eu quero que o William faz aquela gentileza para mim, ou o Nilmar, né? De me trazer aquele mimo que eu, com alegria imensa, eu recebi do meu colega Wendel. Olha só, ó como é bom você conviver e ter amigos, ó. Um presente exclusivo que eu recebi, um vinho delicioso, que o Wendel fez essa gentileza. Aliás, não é a primeira vez que ele me faz essa fineza, viu, Wendel? Eu quero te agradecer demais essa gentileza, mais uma que você fez para mim, né? E quero dizer para você que o vinho, ele realmente preenche aquele finalzinho do ADV especial, do ADVJus, que eu sempre falo. Gosto muito, né? E como você é recém-chegado lá dessa viagem legal que você fez lá na Argentina, né? Em Bariloche, o vinho é de lá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como que foi lá. O pessoal gosta de ir lá não só por causa do vinho, né, Wendel? É isso. O vinho é um dos principais motivos, até porque o vinho argentino ele é muito famoso e conhecido. E quando a gente viaja aos países aqui do lado do Brasil, o preço também é equivalente ao nosso uso, é muito melhor. Mas o vinho, eu sempre gosto de brindar ele falando que esses sejam os nossos piores momentos. Ou seja, quando você está degustando um vinho, né? Imagina, melhor coisa do mundo. Então, eu trouxe para você degustar de uma viagem que eu fiz em família, muito gostosa. Uma viagem para um lugar que estava nevando, estava muito bom. Mas já voltei com gás a 1000%. Isso tanto mesmo. que esses são os primeiros dias que eu cheguei aqui no Brasil e para a gente poder gravar hoje. É isso mesmo. Doutor, o senhor também é apreciador de um bom vinho, não é isso? Eu gosto de vinho, mas prefiro a cerveja artesanal. É que o sangue, né, de Ribeirão Pretano, às vezes fala um pouquinho mais calor, alto. né? É isso mesmo. Wendel, inclusive entendidos aí de vinho, né, afirmam que a gente está falando da qualidade e tal, mas eles afirmam, inclusive, viu, doutor Roberto, isso aqui não sou eu, não sou expert também no assunto, mas que os vinhos aqui, inclusive do Brasil, eles já estão num nível lá praticamente batendo com os vinhos importados, né? O que você me fala? O pouco que eu entendo, eu considero que já estão no mesmo patamar. Já temos vinícolas brasileiras que concorrem naturalmente com os grandes marcas e grandes vinhos. Mas acho que para complementar nossa região, o vinho Terras Altas aqui em Ribeirão Preto, ele já está sendo comercializado, inclusive fora do Brasil, fora do país. Então, começamos a virar referência também nessa questão da enologia e dos vinhos. É muito bacana saber disso, porque lá atrás a gente não imaginava que vinho poderia também ser feito numa região muito quente. E hoje isso é possível, é viável, porque na verdade o que entra em qualidade é a terra. O calor vai ser só a forma de tratar a uva, mas a terra vira-se muito importante. A nossa terra é muito produtiva, muito boa. Então hoje o vinho brasileiro nós temos sim excelentes rótulos. Uma coisa que o pessoal fala, viu, doutor Roberto, é que apesar dessa qualidade aí ser excepcional, né, o pessoal não aceita muito que também o preço acompanhe lá os importados, né? E a gente vê que nesse quesito aí os vinhos realmente fica um pouco mais difícil, né? No tete a tete os preços. Sim, eu também tive o prazer de experimentar um dos vinhos do Terras Altas. Eu não sou muito entendedor, mas eu estava com uma pessoa que entendia, um amigo que entendia, e ele chegou à conclusão que tinha que ele passar por um processo de descanso ainda, né? Para depois ser tomado, e realmente ele melhorou bastante. Mas em relação, como eu sou, os vinhos, se você for
crescendo, né? Eles têm vinhos que custam um absurdo, assim como tem o uísque e tudo mais. Mas sabe que a cerveja artesanal também tem dado Ela ganhou também bastante espaço, né? Espaço, mas ela também, conforme vai aumentando a qualidade, o preço sobe, né? Wendel, e a gente fez esse breve preâmbulo, né? Porque o pessoal, afinal de contas, que acompanhou o Dever Justo também viajam, né? E você me falou, inclusive, nos bastidores, que uma das grandes vantagens que tem agora, aqui principalmente na Argentina, é a diferença, né, da moeda. E para o brasileiro está bem interessante lá. Exato, o câmbio compensa, vale a pena para nós brasileiros. A estadia, a alimentação, os próprios vinhos, as bebidas realmente estão num preço muito bom. A única coisa que não é tão bom são as passagens, que estão a níveis de preços internacionais, mas tirando isso, toda a relação de consumo interna na Argentina está maravilhosa para o brasileiro, realmente formidável. É muito bom. Preços inacreditáveis, perto do que nós estamos acostumados a pagar. Hein, doutor Roberto, para quem gosta daquela carne suculenta, né? Aqueles pratos especiais, a Argentina realmente é um prato cheio, não é isso? Não tenha dúvida, né? E tradicional também, tradicional, né? Demais, tradicional, né? E o que eu acrescento ao que o Wendel disse Wendel, você precisa aprender a andar de motocicleta, porque é acessível. Eu tive o prazer de fazer a Argentina de motocicleta. Que legal. Durante quase um mês. Uau! Então, o que você vê de vantagem é que as estradas são boas, né? E também, uma coisa que em comparação ao Brasil, realmente a diferença é assustadora. O preço da gasolina é reduzido, mas a qualidade é superior à do Brasil. Puxa vida, e cada coisa diferente, né? Doutor Roberto, evidentemente, né, que a gente fez nós passamos aí por essa seara muito agradável e deliciosa, né, do vinho, da comida, mas a gente evidentemente não pode se furtar. Eu estou com dois excelentes profissionais aqui comigo, né, o doutor Roberto, especialista na área do direito urbanístico, participante do ADV Especial, e o Wendel Salomão, né, meu parceiro de ADV Especial também, ele é um tabelião substituto. E a gente vai passar um pouquinho agora para a parte mais técnica, né? E já teve uma vez, Wendel, que a gente conversou um pouquinho a respeito justamente de esclarecimentos para pessoas que vão adquirir ou que adquirem imóveis. E aqueles imóveis, eles estão naquele quadrilátero ali, onde realmente existe a possibilidade do pagamento do laudêmio, né? E às vezes a pessoa, ela não tem a mínima ideia, né? Um comprador experiente, que está sempre aí fazendo negócio, sim. Mas, às vezes, um novo de fora, tal, ele vem e faz aquela aquisição. E, de repente, o corretor não trouxe esse esclarecimento para ele, chega na hora da lavratura. E aí, Wendel? E aí que é um pega para capar, vamos usar um termo mais simples, porque realmente as pessoas se assustam, muitas não sabem, até os próprios proprietários se esquecem de lembrar dessa circunstância. E todas as vendas dentro do quadrilátero central, aqui em Ribeirão Preto, cada cidade é de uma forma, existe o laudêmio, que o recolhimento ele é 2,5% sobre o valor venal, não é sobre a transação. Via legislação, quem paga é o vendedor, também não é o comprador. E o quadrilátero central em Ribeirão compreende a Avenida Dr. Francisco Junqueira, 9 de Julho, Avenida Independência e Jerônimo Gonçalves. Certo. Tudo que está ali dentro, na maioria dos casos, isso vai estar nas matrículas dos imóveis, haverá a questão do laudêmio. Será um imóvel fureiro, né? Tem dessas terminologias aí no direito. E esse pagamento é devido a todas as transmissões onerosas. Por que eu estou dizendo isso? Nos inventários não se paga, nas doações não se pagam, permutas, dependendo, se não houver torna, não se paga. Então, nas transações que não há a questão da valoração, né, não há a onerosidade, não precisa ser recolhido. Mas, efetivamente, em uma venda e compra, é importantíssimo e imprescindível lembrar disso, porque muitas vezes o valor desse imposto pode vir até a declinar a venda e compra, como já aconteceu dentro do cartório. As partes se assustarem, não souberem,
ou às vezes não serem da religião, porque é um problema, esse imposto Sim. ele é católico, Sim. e algumas pessoas já não são católicas, então elas também se opõem ao pagamento. Então, realmente é um imposto que precisa de uma atenção exclusiva na venda de um imóvel na região central, para não haver problema entre as partes. E um alerta importante, né, para todo corretor, né, que evidentemente está militando aqui em Ribeirão Preto e em toda a localidade que nos acompanha nesse instante. Eu acho que é uma cautela, né, que o corretor precisa ter, né, porque numa eventualidade ele pode, evidentemente, não sei se pode sofrer uma responsabilização, mas um desgaste com certeza ele vai sofrer se ele não avisou antes. Com certeza. É isso mesmo. E o doutor Roberto, ele não é chegado da Argentina, viu, Wendel? Mas ele é chegado de um importante painel que ele participou aqui na OAB de Ribeirão Preto, né, doutor Roberto, que é integrante aí de uma importante comissão, né? E ontem o senhor participou da comissão lá, inclusive que o presidente é o doutor Evandro, né? E foi um painel que teve várias pessoas participando, uma delas era o senhor. E esse painel que o senhor acompanhou aqui ontem na OAB aqui, sobre assuntos que envolvem a nova lei de uso e ocupação do solo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Na verdade, o doutor Evandro, na qualidade de presidente da Comissão de Meio Ambiente da nossa OAB local, ele me ligou já com alguma coisa montada, pedindo o apoio da Comissão de Direito Urbanístico, justamente por conta da afinidade de matéria. Então, o foco seria a uso-ocupação sob o enfoque do meio ambiente, e aí ele abriu um pouco para tratar de questões urbanísticas, de fato. Contou com a presença de representantes do Ministério Público, o Dr. Sebastião Sérgio, o próprio presidente da nossa OAB, o Dr. Alexandre Nutti, um representante do Legislativo, o Zucoloto, Silvio Contarte, um arquiteto renomado aqui de Ribeirão Preto, e o secretário do Planejamento, Daniel Gobi, que sofreu um pouco. É isso mesmo. Wendel, inclusive nos chega aqui uma pergunta, viu, Wendel? É o seguinte, a respeito de um assunto que é corriqueiro e que para mim já está até ultrapassado, mas o final aqui eu achei interessante. É a respeito da indispensabilidade do advogado, né, nos procedimentos que eram feitos somente na justiça e agora requer agora não, né, já de muito tempo requer sim a presença do advogado também em cartório. E nessa mesma linha, né, pergunta aqui, inúmeras possibilidades de realização de procedimentos no cartório agora são efetivos, né? E quais são as mais recentes? Tem uma, pelo menos. Eu fico muito feliz que desde 2007, com os inventários, separações e divórcios, que foi o primeiro lançamento extrajudicial que trouxe os advogados, trouxe a obrigatoriedade dos advogados nos atos extrajudiciais, foi muito bom porque no início houve aquela dor de barriga, aquela estranheza até todo mundo se adaptar, até os advogados entenderem que nós não somos concorrentes, mas nós se complementamos, né? Então, superada essa questão, todos os outros atos que daí vieram para o extrajudicial, com muita felicidade, eu digo, todos têm a participação do advogado. Então é muito bom isso. Então, por exemplo, a mais recente foi a adjudicação compulsória. Mas uso capião, as atas notariais, que muitas vezes não têm a presença dos advogados, mas são para instrumentalizar os documentos dos advogados, e uma série de outras atividades, isso me deixa muito feliz porque acabam criando um vínculo, uma celeridade para todo mundo e para o judiciário. E não só isso, o advogado ele entende que ele tem uma alça de acesso, uma viabilidade mais fácil de resolução do mérito, até para ele receber os honorários. Verdade. Então, realmente, de uns anos para cá, de 2007, mais certeiro, é com muita felicidade que eu torço que as próximas legislações acompanham essa sistemática de que toda vez que vier para o extra alguma atribuição nova, que venha com a obrigatoriedade do advogado. Isso é muito importante. E a gente tem percebido isso, e não só percebido, as escrituras têm saído com maior riqueza, com maior clareza, as partes também com muito maior
a assessoria mesmo do advogado. Que o cartório, ele não faz essa questão do advogado por fora, esse atendimento externo, acompanhar essa diligência externa, isso já não é atribuição do notário. Então, eu entendo, assim como é o judiciário com o advogado, o extra com o advogado, eles se complementam. E o que a gente pode, assim, externar, né, com relação a todos esses serviços prestados? O que você observa, assim, que é aquele que, nossa, esse aqui é praticamente aí o que mais aparece para realização através do cartório? Os inventários de divórcios são o carro-chefe. Imbatíveis. São os carros-chefes. Mas, mais do que isso, é tão grande o volume que agora, algumas decisões recentes, eu já estou conseguindo lavrar inventários de divórcios com a presença de filhos ou herdeiros menores ou incapazes, para você ver o tanto que esse campo é amplo e ele está se estendendo, jogando para o extrajudicial essas possibilidades, ou seja, aumentando o campo da advocacia extrajudicial. Puxa vida. Doutor Roberto, agora na nossa querida seara do direito urbanístico aí, né? Que o senhor depreendeu, assim, a gente sabe muito bem que tudo que envolve esse tema que a gente começou inicialmente falando, né, do solo e tal, ele necessita, sim, pelo menos, vamos dizer assim, entre aspas, de uma boa vontade do ente público, principalmente o ente público municipal. O senhor observa que isso está ocorrendo, doutor, aqui no nosso caso? Olha, a verdade tem que ser dita. O que eu disse lá não tem como, não tenho que mudar, não posso mudar a minha opinião, né? Sim. Nem do meu feitio. Mas o interessante é que a administração, Obrigado. A última administração, que foi reeleita agora, ela vem introduzindo, de certa forma, com bastante empenho, pelo menos, ela vem investindo na modernização da máquina pública, na Secretaria do Planejamento. Então, hoje você tem grande maioria dos processos, você já consegue acompanhá-los digitalmente. Você recebe intimação via e-mail. Isso é uma maravilha. É isso que acontece. Você retira daquele vício antigo, né? Aquela coisa antiga de Ribeirão Preto, que era aquela questão da pessoalidade. Quer dizer, o cidadão tinha que ir muito lá. Então, você criava aquele vínculo com o funcionário público. Isso é muito perigoso. Isso tá caindo e está sendo escasso. E agora, com essa nova lei de uso e ocupação do solo, eu ouvi ontem lá uma situação muito importante do secretário que, por exemplo, o que existia de muito problema em Ribeirão Preto era a questão do CNAE, a atividade de risco. Certo. Então, por exemplo, você ia abrir uma empresa, hoje já é muito fácil, porque a JUSCESP fala com uma secretaria lá de Ribeirão Preto, a Secretaria do Planejamento, e o licenciamento o registro é simultâneo aqui em Ribeirão Preto, né? Então, quando você registra na JUSCESP, já sai uma autorização do município. E aí o que acontece? Você hoje, numa consulta digital que leva segundos, você sabe que naquele imóvel qual é a atividade que você vai poder desenvolver. E como a lei de uso transformou Ribeirão Preto digamos, num espaço misto, você não corre o risco de ter aquele protecionismo de outrora. Então, permitia uma cervejaria num lugar e uma concorrente não conseguia num lote da frente, por exemplo. Você está entendendo? Então, isso hoje... Essa lei tinha que vir. Dizer que é perfeição não é perfeição. Tem vários vícios. Me preocupou ontem uma ponderação do Ministério Público que já existem ADINs para derrubar essa lei, ou pelo menos fatiar essa lei. O que eu acho muito estranho é que o Ministério Público não participou ativamente do processo legislativo. Ou seja, ele espera acontecer para agora dar palpite. Né? Aí é complicado. Então, você cria uma insegurança jurídica que o urbanismo não permite. Pelo menos na seara cartorária, né, do tabelião,
uma das coisas que ainda não chegou, que está na advocacia, né, doutor Roberto, que eu costumo aqui falar, com todo zelo, com todo cuidado, é a questão da insegurança jurídica, porque o cartório já tem o formato, né, Wendel? Pelo menos disso, eu acho que nesse quesito o cartório simplesmente segue ali a normativa e, pelo menos, de uma certa maneira, ele está um pouco isento ou não? O que você acha? Em 99% dos casos, nós conseguimos, sim, cumprir esse requisito, mas alguns não. Esses dias eu estava até discutindo com o cliente, por quê? Discutindo, conversando, na verdade, não uma discussão de briga. Uhum. Por quê? Eu fiz uma minuta, e aí quando eu passei para a conferência dele, do advogado, ele fez uma série de anotações na minuta, mas eram todas anotações que davam ambiguidade, dupla interpretação, subjetividade. Então, uma série de falta de segurança jurídica. E eu falei, olha, para a escritura pública é totalmente diferente de um processo judicial. Na escritura pública é certo e determinado, tudo resolvido. Não há dúvida, não há nada para depois, não há nada que eu deixo a dar uma dupla interpretação ou que deixa a cargo do terceiro decidir como que foi lavrado aquele ato. Então, são realmente atos totalmente diferentes dos casos ali apresentados. Tudo que traz pro extra, entrou pro extrajudicial, aí eu já falo realmente em coisa certa, determinada e que não há dúvida, com segurança jurídica. Até para manter a história de vida do notário e do registrador de que os atos e as escrituras não são facilmente canceladas, não são facilmente alteradas ou adulteradas, né? Uma vez lavrada, assinada e recolhido o imposto, em tese, são intocáveis, não se mexe. É verdade. A maior prova disso é que a população, na sua grande maioria, mesmo sem instrução jurídica, quando ela tem uma escritura na mão dela, ela se sente vigorosa, ela se sente poderosa. Ela fala, eu tenho a minha escritura. Concordo. É engraçado porque elas chegam com essa informação pro cartório. Olha, doutor, eu tenho a minha escritura, eu tenho ela. É assim então, mesmo. eles se sentem... A fé pública é tão exaurida ali nesse momento, tão importante, tão expressa e tão apresentada no documento, que traz a segurança jurídica, que o próprio cliente, às vezes, terceiros e que não conhecem tanto o direito, ele se sente acobertado por ela. Inclusive, né, doutor Roberto, nesse particular que a gente acabou de falar agora há pouco, um pouquinho aí, antes, né, desse último assunto, a gente falou a respeito, né, das implicações, né, e também da facilidade do exercício do advogado perante o cartório, né? E evidentemente que a modernidade, ela exige isso, porque, afinal de contas, o cartório traz celeridade, principalmente aos processos de inventário, né? Gostaria que o senhor falasse. Na verdade, é primazia desses serviços extrajudiciais garantir a segurança jurídica, certo? Sim. É primazia. Trabalham com os princípios próprios, legalidade, etc. Isso traz uma segurança, inclusive, para o profissional do direito, para o operador. E o que eu digo é o seguinte, hoje as grandes empresas trabalham muito com compliance, gestão de risco, LGPD e tal. E o que acontece? Hoje você pega um contrato complexo de uma empresa, de uma sociedade anônima, elas estão inserindo no bojo do contrato, além de cláusulas de confidencialidade, eles inserem também o seguinte, as partes se encontram assessoradas por advogado. Importantíssimo. E é uma coisa que quando eu participo de um contrato complexo em cartório, que eu... nasce com um compromisso de compra e venda, due diligence, né? E vem toda aquela... assessoramente a gente vai para o cartório, por quê? Aqui é obrigatório, né? A escritura e o registro. Sim. Né? Mas isso tudo não é só mera formalidade, é segurança jurídica, né? E onde eu falo que, às vezes, quando eu participo de um ato, eu compartilho de responsabilidade com o notário. Sim. Então, eu assino a escritura. Olha, assessorei as partes, porque senão, amanhã, às vezes o advogado assessora e na hora da bucha, muitos colegas não assumem a responsabilidade. Não pode, né? E eu acho que o Wendel sabe disso. Sim. Ele diz, olha... Você acabou de dizer, você insere cláusulas, olha, não quero, não, mas tem advogado que fala, não, eu quero inserir. Sim, então ele tem que se responsabilizar, porque é uma coisa atípica que acontece nas escrituras, né? E muito boa essa complementação, porque eu já tive casos dentro do tabelião, até trabalhando com o seu pai, que eu sinto tanta saudade, em que eu levava questões para ele e o doutor José Roberto ele falava assim para mim, eu autorizo desde que o advogado assine junto.
Sim. Porque ele se responsabiliza. Ele quer inserir a cláusula? Ele quer essa modalidade? Eu não vejo problema. Muito embora eu veja discussão, mas eu não vejo problema. Então, que ele se responsabilize nada mais também justo. pela situação Nada mais jurídica justo, que o cliente dele possa vir a enfrentar. E uma coisa que acontece no nosso dia a dia, Wendel, eu assessoro o cartório também, né? Então, às vezes eu fico preocupado com algumas coisas que quando sai dessa arroz com feijão, né? O que acontece? Muita inserção feita no título, depois ele é refutado no registro de imóveis e vem a frustração, né? Vem a frustração. Aí de quem é a culpa? Né? É de quem lavrou a escritura e nem sempre é. Às vezes é uma coisa que se inseriu estranha ao corpo da escritura, à normalidade, e que vai dar retorno, né? Wendel, assim, do que tudo vocês estão externando, né? O que a gente pode falar assim, que eu sou um cliente do cartório, sou suspeito em falar, mas lá no dia a dia é diferente, né? Eu gostaria que você externasse aqui qual que é, assim, que é o mais corriqueiro, ou então que costuma dar um pouquinho mais de trabalho, né? Fala, puxa vida, qual que é o procedimento que, inclusive, envolve o advogado, e talvez por isso, né, ele tem aquela obrigação de auxílio, mas a gente é da luta há tantos anos e a gente sabe que existem colegas que eles não vieram para explicar, eles gostam um pouquinho de confundir, mas às vezes é pela própria natureza da forma de exercer a atividade. Qual é o procedimento que às vezes traz aquela necessidade de um novo esclarecimento? Não, peraí, olha, vem cá, isso você vai ter que assinar aqui junto, então, se você quer assim, qual você acha que é o procedimento que isso costuma acontecer? Eu tenho 3 procedimentos que eu considero os mais desafiadores. O primeiro são os inventários, quando tem as meeiras, as viúvas, só que não são casadas, que têm a união estável para reconhecer. Há uma briga muito grande, uma discussão muito grande, uma série de julgados sobre o quanto essa pessoa deve receber. A questão dos bens particulares, as questões dos bens adquiridos onerosamente em conjunto e tudo mais. Então, essa é uma discussão bem dolorosa com os advogados, com as partes. Porque cada um tem uma opinião. É bem sensível. É bem sensível. E nós temos a legislação. E a legislação também é confusa nessa circunstância, eu confesso. O registrador tem uma visão, o tabelião tem outra, o advogado tem outra, e a família com a dor tem outra. Então, essa é uma das questões mais desafiadoras. O quanto essa meeira, né, essa convivente, ou convivente, homem, mulher, independente, mas o quanto ela deve receber ali. E muitos às vezes querem mais, outros querem menos, o mínimo, descobrir o mínimo ali, o que houve realmente participação, o que não houve. Essa é uma questão dolorosa que o advogado participa junto com o tabelião. A segunda que eu considero, a segunda e a terceira já vou falar de uma vez só, porque a consideração vale para as duas. As usucapiões e as adjudicações são serviços muito recentes do extrajudicial. Para o direito, a gente sabe, matérias de 5 anos são recentes. Nossa. Matérias de 10 anos são recentes ainda. Então, quando entra nos 15, 20, a gente começa já... Tem que dar os campeões. A gente começa já a entrar numa questão pacífica. E aí, por conta disso, e por conta do histórico de que tudo que você entrega para o notário, ele faz bem feito, e na maioria das vezes registra, então... há um costume de conforto. Eu levo para o tabelião o documento, ele vai fazer e vai registrar. E a usucapião e a adjudicação já não é assim. O tabelião ele só vai lavrar uma ata, que não é uma escritura pública de transferência. Preparatório, né? Exato, é um instrumento preparatório que muitos advogados não entendem dessa forma. Eles veem como escritura de transferência de bens. E não é. Então, é apenas um instrumento que prepara toda a documentação, sim, auxiliar as petições dos advogados, as procurações e toda a documentação que vai para o registro de imóveis. Quando chega lá no registro de imóveis, ali tem um procedimento não tão rápido e célere. E nem flexível. Ele é doloroso ainda, ele está no início, ele está começando. Então, esses outros 2 serviços também são desafiadores, porque eles muitas vezes querem que o notário
dê a garantia desses serviços serem registrados lá no registro de imóveis, como uma venda e compra, como uma doação. E quando, na verdade, a gente não consegue garantir isso. Porque quando vai ao registrador, ainda haverá as notificações, publicações, prazos, possibilidade de novas discussões, de repente um confrontante se negar. Ou também até na notificação de um proprietário ou de um herdeiro proprietário, ele se negar e apresentar motivos plausíveis aquilo não ser válido. Então, esses 3 eu considero os mais desafiadores, que o advogado participa com o notário e existe uma dor ali que e cada um tem que ser puxando entendida. ali para o seu lado, né, Wendel? Sim, sim, sim. E uma dor que tem que ser entendida. Então, são os 3 serviços que eu mais sento com o advogado, cuido deles, cuido das partes, tento fazer com que entendam que vai uma dor ali até tudo ficar pronto, até tudo sair mesmo. Bonito. É isso mesmo, doutor Roberto. E no particular, né, que a gente estava falando aqui agora mesmo aí, da lei de ocupação do solo, né, existem 3 pontos sensíveis, né, que é justamente o interessado, a municipalidade e o Ministério Público. E como contornar esses interesses e essas posições? Na verdade, é o que eu costumo dizer o seguinte, que o Ministério Público é o terceiro poder, né? A gente o quarto seria assim. Mas lógico que tem legitimidade constitucional, não vamos discutir isso e tudo mais. Mas veja bem, para mim basta a relação munícipe, o cidadão, exercendo a sua cidadania, sim, e um município que tem o dever de dar bom atendimento, com eficiência e tal. Então, fazendo um paradigma... Efetivamente, essas duas partes mesmo são exatamente, que tem que solucionar. E aí, quando não dá certo, a intervenção do Ministério Público só acontece quando a lei não é cumprida. A lei não é atendida. Fiscalização da lei. E o que muitas vezes acontece é que o Ministério Público entra no mérito administrativo. Nem o Judiciário pode. A lei não permite que o Judiciário não pode entrar no mérito administrativo. O mérito administrativo é da competência exclusiva do município. Né? E o Ministério Público às vezes não entende isso. E quando resolve atuar, as coisas já se sucederam. Então, por exemplo, a ação civil pública, ele entra com uma ação civil, atravanca o município. Então, hoje, muita coisa não acontece não se resolve a nível, no âmbito administrativo municipal, por conta da intervenção do Ministério Público, porque fica refém com medo de pegar o quê? Improbidade administrativa. Crime de responsabilidade. Então, o Ministério Público virou um corregedor do município. E, às vezes, se exagera, isso sem dúvida. Wendel, uma questãozinha legal que chegou aqui, né? Inclusive tem pessoas que souberam, viu, que a gente ia fazer isso aqui hoje, né? E mandou essa questãozinha aqui para mim, né? Possibilidade e necessidade de regime de casamento em cartórios. Olha, isso não é brincadeira não, mas agora existe sim essa possibilidade, né, Wendel? Os pactos antinupciais, eles tomaram uma forma e um crescimento muito grande com as possibilidades dos novos relacionamentos. Sim. Então hoje as pessoas, eu brinco que ficam muito criativas nos seus regimes de bens. E dá pra gente realmente, a partir de um regime de bem do Código Civil, criar um novo. Que é o híbrido, né? Exato. É o híbrido. Então a gente faz uma série de concessões ali. Mas o grande desafio hoje é que esses regimes de bens, o pessoal às vezes cria, inventa, se renova e faz tudo isso. Só que eles se esquecem que depois do casamento existe uma imutabilidade do regime de bens. E às vezes eles acham que essa liberdade inicial, vai, volta, mexo, tiro, altero, faço o que eu quiser, ela serve para depois do casamento. E não. Então virou também para nós um desafio que eles vêm com essa informação que eu faço o que eu quero na hora de eu casar, tudo bem, só que depois eu já não consigo. Depois, somente uma sentença judicial para qualquer alteração ali dessas cláusulas, desse pacto antinupcial e desse regime de bens. Então, essa pergunta é extremamente importante porque realmente ficou muito fácil eu criar regime de bens, inventar, mudar e usar a minha criatividade para esse relacionamento. Muito gostoso isso. O Estado dá essa liberdade.
porém ela fica cerceada depois do casamento e que eu não posso alterar ela, salvo uma sentença judicial, um processo judicial. Doutor Roberto, eu costumo falar, para quem me pergunta, né? Os jovens, às vezes, pessoal aqui até da família, qual que é o regime melhor que existe, né? Eu falo assim, olha, se você vai casar por amor, a pessoa, sim. Eu falei, então é o regime da separação total de bens. Não. Você falou sim. Ué, porque se é por amor, tudo que é dele é seu, tudo que é seu é dele, não é? É. Depois, se tiver alguma problemática, vai ficar mais simples você. Não é isso? Mas, evidentemente, que hoje a grande maioria dos matrimônios, né, a celebração, eles são aí na comunhão parcial, é isso, né? Hoje é o regime comum, né? Uhum. Só fazendo uma ressalva, que as pessoas... O brasileiro é muito criativo, como você falou, né? E aí, tendo essa liberdade de construir um regime híbrido, eles extrapolam, porque existe um limite legal. Exato. Né? Ele não pode também confundir regime, alterar regime, né? E fazem até uma situação complicada que eu tenho pego, e muitos conseguem até registrar no registro de imóveis. Uma coisa é o pacto e o regime de bens entre o casal. Outra coisa é a sucessão, que são matérias que são outro tipo de trabalho. Um testamento, uma outra discussão, ou até uma renúncia, enfim. Mas que não devem ser tratados entre o regime de bens. E eles fazem essa confusão. E aí, voltando na questão do regime da comunhão parcial, eu já conversei com casais, já passei, não por uma, mas 2 experiências que na minha vida profissional foram traumáticas. Que eles em 2 casos, eles não se casaram por conta de conversar sobre o regime de bens. Não se casaram. Não se casaram. Um preferiu continuar na questão da união estável, que eles já conviviam, e o outro houve um divórcio. Um pré-divórcio. Um pré-divórcio. Mas a gente vive tudo isso. Particularmente, eu, quando sou procurado, eu dou justamente isso. Olha, minha filha vai casar, ou então vem... Eu procuro dizer o seguinte, olha, eu sou muito parecido, eu acho que eu tive um berço, né? O meu pai sempre disse assim, ó, a gente tem que ser um homem médio, né? Então, antigamente era o regime da comunhão universal, quando você mudava a chavinha, causava estranheza, né? Então, vai o que a lei diz que é o normal. Simplificar, vai no parcial, porque já foi criado, se o regime da comunhão universal de bens fosse bom, se tivesse dado certo, ele teria sido repetido no novo Código Civil, Exato. Não é verdade? Exato. Como um regime, o matrimônio, o regime de bens comum. E não é o caso, é o parcial, porque eu acho mais justo. Mais justo, muito mais. Não confunde os bens havidos por herança, doação, os bens particulares, e ótimo. Eu acho que é por aí mesmo. Inclusive, né, a modernidade está aí, né, Wendel? Hoje a gente vê falar de todas as questões legais, né? E já de algum tempo, evidentemente que a gente tomou conhecimento, inclusive por uma advogada amiga mutuamente, né, a doutora Cristiane Jacó, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar aqui de contrato de namoro. Isso existe, é verdade. Exato, é uma nova logística do mercado do direito. E eu até entendo, porque as relações do ser humano são muito rápidas, né? O ser humano é criativo, e isso veio à tona. E realmente, nós temos lavrado escrituras agora de contratos de namoro, e que elas trazem essa situação de que, olha, eu não quero comunicar nada, eu não quero falar em patrimônio, muito menos em criação de família. O intuito é realmente somente o amor e mais nada. Somente a relação de corpos ali, o que vão viver, e nada mais. E é interessante porque muitas vezes as pessoas tratam essa questão do namoro como graça, né? E todo mundo, estranheza, uma brincadeira, estranheza, graça. Mas eu lavrando ali, lendo ela e conversando e estudando sobre, me trouxe a sensação de que talvez é uma escritura que mais traz o amor, porque mostra o desinteresse total por qualquer outra circunstância, a não ser esse casal estar junto, só, fisicamente, e nada mais. Então, hoje me traz até uma sensação mais confortável dessa escritura, mas é uma escritura muito nova.
E os casais jovens, você vê 20, até os 30 anos, eles aceitam bem, eles já entendem essa logística e pedem para lavrar. 30 anos a mais já não, já cai na união estável ou o casamento. Então você percebe que é um assunto novo, também mais receptivo para as pessoas novas. E nós temos lavrado vários atos. É uma chancela para o amor. Mas muito discutida ainda, porque é assunto novo, Sim, você não sabe o respaldo do judiciário. Essa é uma verdade. visão minha, mas também tem a visão de que, saindo dali, a pessoa pode criar uma união estável e passar a ter direitos. E aí também, né? Essa pessoa vai ser protegida pelo Estado ou não? Eu pegar o gancho no seu comentário, claro, que foi muito feliz, né? Que o direito demora, o direito é no tranco, né? Isso. É com o passar das experiências, daí tem jurisprudência, precedentes, então como é novo a gente não tem ainda, só tem julgados favoráveis, isso é namoro, isso é aqui união estável e tal. Só que isso, o Brasil, eu tenho um pouco de medo, porque nós somos muito criativos, né? Então, daqui a pouco vai ter escritura de rompimento de namoro, entendeu? E eu não sei, daqui 10 anos, como é que o tribunal vai estar vendo se não é uma união estável simulada, ou se é um namoro simulado, você está entendendo? São possibilidades. Né? E viva o amor, né? Sim. Doutor Roberto, agora eu quero mudar só um pouquinho, mas é bem pouquinho, viu, Wendel? Nós temos aqui um tabelião que a gente sabe muito bem que o trabalho dele é justamente facilitar a vida daquelas pessoas que estão se envolvendo ou necessitando ali, né, de uma assessoria notarial e tal, né? Eu queria que o senhor fizesse uma breve reflexão nesse sentido, né? O que a gente pode vislumbrar com relação ao trabalho do registral, doutor? Porque existem duas palavrinhas lá que elas são praticamente odiosas, né? Vamos assim dizer. Uma chama nota e a outra devolução. Pois é. Se você, assim como o Wendel, eu também fiz pós-graduação em Direito Notarial, tenho lá uma vida inteira dedicada a isso, já fui registrador, eu sei o que existe, né? Tem a fase de maturação do profissional. Quando eu assumi a interinidade em Jardinópolis, eu tinha uma idade, acho que 26 anos ou 27, e saí com 37. Se você pegar as minhas devolutivas quando eu tinha 27 anos, são diferentes de quando eu tinha 37, né? Então, é isso que eu falo, tudo depende da pessoa, tudo depende do estágio de maturidade e tudo mais. Quando você centraliza o poder numa pessoa, e essa pessoa tem que trabalhar com princípios inflexíveis, digamos assim, você dá a ela um cheque em branco. Ela pode agir. Na verdade, o ato administrativo ele pode ser tanto vinculado quanto discricionário. Isso a gente aprende lá na faculdade. É simples assim. Então, só que é mais vinculado do que discricionário. Então, o que existe nessa linha tênue entre maturidade, competência profissional? Você tem o excesso de discricionariedade. Exato. Né? Então, e aí vem as devolutivas, às vezes sem pé nem cabeça. E aí frustra o trabalho de um profissional que é essencial, tanto quanto o operador do direito, né? É auxiliar da justiça com o papel do advogado. Então a gente se frustra porque eles não sabem o que aconteceu nos bastidores para a preparação daquele ato. Né? E aí você bate, ele faz um exame de lupa. Né? Um exame de lupa. E aí é o seguinte, se o cara tem experiência, tem competência, se é um cara conhecimento, se é um cara que tem boa vontade, ele não vai procurar pelo em ovo. Agora, não. Tem uns que procuram. Aqui em Ribeirão Preto a gente vê muito isso, né? Mas isso acontece. Agora, precisa falar para o cidadão, para o nosso ouvinte, todo mundo precisa ficar esclarecido de que nós temos, sim, instrumentos para derrubar essa nota devolutiva. E nada mais é do que o exercício da cidadania, isso. Então... Exato. E muitas das vezes, rapidamente, desculpa te cortando, mas acrescentando,
Há uma situação também de muito medo da exigência, que eu percebo na sociedade. Medo de tratar a exigência. E às vezes eu falo, vamos conversar com o registrador. Vamos pegar a visão dele, entender o porquê da exigência, eu levar a minha visão na qualidade de tabelião. Olha, por que eu lavrei dessa forma o ato? Por que eu cheguei a essa conclusão? Ó, por esse motivo. Porque em muitas exigências, aliás, 99% eu nunca deixei de resolver as minhas exigências, mas muitas vezes conversando, esclarecendo, levando a visão do cliente, a visão do advogado, a visão do tabelião, confrontando com a do registro. E aí nós fizemos alguns pequenos ajustes e conseguimos registrar. Então eu percebo um medo muito grande quando vem a exigência, até dos escreventes. Eles desesperados vêm até a mim, olha, eu recebi essa exigência, meu Deus. Não, mas isso vamos pensar por essa saída, vamos oferecer a saída A, B e C para o registrador, vamos lá conversar, vamos falar sobre A, sobre B e sobre C, e aí ver qual que é a questão da flexibilização aí. E aí eu deixo por último a briga, que olha, realmente não deu, eu ofereci para ele todas as sistemáticas que ele poderia ter aceito, até com base em legislações, então vamos discutir. Que aí são as armas poderosíssimas que os advogados que atuam principalmente com excelência, como o Dr. Roberto, no extrajudicial, que aí nós podemos discutir a dúvida, suscitar e conversar isso numa esfera judicial. Ou ainda no extra, com o corregedor do registrador. Mas eu sempre deixo isso por último. Eu tento realmente primeiro uma conversa, realmente tentar entender a visão do registrador, depois passar a visão do notário, depois a visão do advogado e elas forem se complementando. Que aí eu percebo que dá certo. Mas muitos casos a gente vai, infelizmente, para a associação de dúvida e uma discussão maior, porque às vezes está ali só realmente com a lupa por cima, não está num ato como um todo e não está debruçado como um todo e muitas das vezes na livre contratação das partes, que elas podem com liberdade contratar cláusulas, que não cabe ao registrador decidir sobre aquela matéria, né? É isso mesmo, nós estamos chegando no finalzinho do nosso podcast, né, doutor Roberto? Mas quando, por exemplo, o registrador dá essa possibilidade, né, dessa argumentação, dessa demonstração de possibilidades, né, da possibilidade das possibilidades, eu acho que fica também um pouquinho mais fácil, né? Sim, por isso que eu falei. Depende muito do oficial. Tem aquele oficial que é acessível. Sim, né? isso. E nem sempre todos são. É isso, então, eles tem oficial que não atende. Não. Aí você vai conversar com um preposto dele. Não é? Exato. E aí o preposto às vezes não tem condição de levar. Ele às vezes você convence aquele preposto, mas o oficial indefere o teu pleito, né? E isso traz um problema reflexo. O problema é quando eles, por exemplo, não aqui em Ribeirão, mas em qualquer lugar, eles deliberam que tal ato só pode ser instrumentalizado de determinada forma. Cria um padrão, vou dizer uma coisa que acontecia muito, que era a necessidade ou não de se recolher ITBI sob compromisso de compra e venda. Sim. Que a Constituição fala que é na transmissão de domínio. Né? Ou seja, para evitar a nota de exigência, o que se fazia para dar praticidade e otimizar um instrumento? Você recolhia um imposto que não havia incidência. Mas para evitar uma nota evolutiva, você recolhe previamente. Que pelo menos assim vai ser mais rápido. Exatamente. Exato. É isso mesmo. Olha, eu quero agradecer imensamente o Wendel Salomão, né, que no nosso primeiro podcast, como eu disse no início, o number one, e também ao Dr. Roberto Guimarães. Alguma coisa que você gostaria ainda de deixar aqui gravadinho, Dr. Wendel? Vamos fazer vários podcasts sobre vários assuntos. Eu agradeço a oportunidade. As palavras do Wendel como minhas. É isso mesmo. E eu quero finalmente fazer aqui um parênteses, evidentemente com a vênia dos meus dois convidados, de fazer um agradecimento especial ao Dr. José Roberto Guimarães, que sem ele seria quase que impossível esse podcast com esse assunto tão diferenciado e com essas opiniões tão apuradas como é do Dr. Roberto Guimarães, como é do Wendel Salomão, ok? Certamente em breve voltaremos com um novo podcast. E como o Wendel sempre fala... Até logo. Até logo. Em breve, né? Nos vemos. Com os trabalhos técnicos de William Silva e Nilmar Martins.
Apresentação Marco Martins. Muito obrigado pela sua audiência.